sejam todos muito bem-vindos ao módulo 4, aula 1, na formação certificada Metaverse Expert com o professor João Pérez. Esse módulo teremos duas aulas. A primeira, a gente vai focar na relação da internet das coisas com nós, humanos, e na aula 2, a gente vai trazer essa realidade para os avatares. Professor, palavra é sua. Vamos lá, vai ser um prazer falar desse assunto, que ele é realmente empolgante, é um assunto tecnológico bastante profundo e que nós estamos num processo de evolução muito grande. Ou seja, quando eu olho para metaverso, a parte mais importante que eu tenho é a interatividade humana, é como o ser humano vai poder ingressar nos mundos virtuais de uma maneira imersiva, de uma maneira profunda, vai poder sentir, né, como se ele estivesse no mundo real. E, para isso, se faz necessário um conjunto de tecnologias que, muitas vezes, as pessoas não se dão conta de que elas estão presentes, que elas fazem parte do nosso cotidiano, e a evolução dessas tecnologias, elas são cada vez mais marcantes na sociedade humana. Então, vamos estar falando aqui de metaverso versus IoT, ou seja, internet das coisas, e como a internet das coisas poderá e deverá e já está trazendo essa interatividade, essa imersividade que nós precisamos para navegar em mundos virtuais. Então, vamos ver. Esta aula ela é a aula 1 do módulo 4, né? Então, eu tenho material aqui de pré-leitura, que é a própria apresentação, obviamente, um fundamento, né? Uma literatura sobre fundamento de internet das coisas, onde, para aqueles que não conhecem, que não têm ideia do que é, então, aqui é um nível bastante básico, uma literatura bastante básica, uma apostila. Aí nós temos um livro, né? Um livro digital de tecnologias emergentes, internet das coisas, mais avançado, um livro que dá mais profundidade. Estou liberando um e-book, IoT, Manifestos Globais de Direitos de IoT, um e-book meu, mas que dá uma visão mais avançada da tecnologia no mundo, é um e-book de 2017, mas eu diria que ele está bastante atualizado para os dias de hoje. E leitura pós-aula, então, falando de algumas tecnologias, né, como Polytronics, IoT, internet das coisas na saúde, falando de um estudo profundo sobre tendências em neurotecnologias e trazendo para vocês uma especificação técnica de um produto que já está no mercado e que vocês vão se surpreender. Então, vamos começar o nosso tema falando, obviamente, de IoT. E aqui um recado muito simples para todo mundo parar para pensar. Sem internet das coisas, sem IoT, não haverá evolução dos metaversos. Essa mensagem ela é tão profunda, tão importante, que vocês devem colocar isso na mente e buscar entender o porquê desta afirmação que eu estou fazendo. Então, vamos com calma para que a gente possa entender. Primeiro, vamos falar rapidamente do que né, as tecnologias agrupadas de internet das coisas. O que é a tal da internet das coisas, a tal da IoT? A Wikipedia define internet das coisas como objetos físicos ou grupo de objetos, coisas, né, adicionadas de sensores, capacidade de processamento, software, ou seja, programas e outras tecnologias que conectam e trocam dados com esses dispositivos ou sistema pela internet ou através de outras redes de comunicação. É uma definição boa, mas eu diria assim, que nós temos que pensar de uma forma um pouco diferente. O que está aqui escrito na cor lilás, roxa, é uma definição minha que eu escrevi em 2017,
mas para a gente pensar, né? Que é importante entender que a internet das coisas não se constitui apenas na conexão e controle de objetos, coisas através da internet. Não é só isso. O significado da IoT hoje é muito maior, pois a internet é apenas a principal rede através da qual a inter-relação entre mundo físico e virtual ocorre. Então, isso foi escrito em 2017. No entanto, no mundo virtual, as informações de coisas podem ser correlacionadas por meio de conexão de pessoas, processos, dados em larga escala, através de tecnologias de computação em nuvem, Big Data e Analytics, empregando novas e poderosas tecnologias de transmissão de dados, wireless, sem fio, entre outras. Fundamentalmente, a IoT se baseia em sensores conectados às coisas que, através de interfaces eletroeletrônicas de comunicação e controle, passam a ser interligadas às redes, inclusive à internet, para que os dados coletados pelos sensores possam ser tratados e correlacionados a outros dados, informações de outros objetos IoT ou base de dados existentes através de aplicativos, apps, que se transformam em utilidade prática para nós, usuários, seres humanos. Portanto, a IoT se caracteriza também por possibilitar capacidade de autonomia e de inteligência artificial às coisas, que podem responder e se modificar às variações do ambiente, desde que estejam devidamente programadas em seus microcontroladores, microprocessadores e atuadores. Então, vamos entender que hoje, né, a maioria dos dispositivos de interatividade homem-computador podem ser considerados como dispositivos que carregam em si o DNA das tecnologias de IoT. Um exemplo, por exemplo, o teclado de computador é alguma coisa conhecida há muito tempo, assim como o mouse. No entanto, quando a gente modificou esses devices, dispositivos, para que eles se tornassem sem fio, se tornassem wireless, nós levamos o DNA de Internet das Coisas para eles. Por quê? Porque quando eu olho para um teclado de computador, cada tecla tem o seu sensor que transmite dados para o computador, que entende numa matriz de dados qual é a tecla apertada. Isso sem fio, onde levando, né, eu aperto uma tecla e tenho uma correspondente interpretada pelo computador. Da mesma forma, o mouse sem fio, ele tem um sensor óptico que capta a posição relativa na tela e ele é uma interface de comunicação, uma interface de interatividade homem-máquina. E aí eu tenho N outros dispositivos, como a Alexa, por exemplo, a Echo Dot aqui mostrando que eu falo, ela interpreta a minha voz, ela busca resultados, é uma interface homem-máquina totalmente hoje liberada e pública, assim como eu tenho interfaces de roupas, né, vestíveis já comercializadas que são sensíveis ao toque, elas permitem a interatividade do corpo humano com a máquina. Da mesma forma que eu tenho os óculos de realidade virtual, né, os óculos de VR, as luvas e uma série de dispositivos hoje já comercializáveis que permitem essa interatividade. E eu digo para vocês que todos eles carregam em si o DNA de internet das coisas. E a gente vai mostrar e demonstrar isto aqui. Mas, para isso, nós temos que entender o que são os sensores de internet das coisas. Na verdade, nós temos uma definição aqui interessante da Wikipedia, né? E aqui eu falo que eu trago textos e informações do mercado, porque não é o professor João Pérez que está falando, eu estou demonstrando o que está publicamente
inserido como tecnologia, comentado, falado por N entidades, por N organizações, por N pessoas, mostrando aquilo que nós estamos aqui fundamentando. Então, pela Wikipedia, ele diz que um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico, eu adicionei biológico, de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição ou monitoramento. Vale entender aqui que nós estamos falando de dispositivos eletrônicos, eletromecânicos, dispositivos sensitivos, biológicos, e uma série deles que, cada vez mais miniaturizados, estão integrando, né, a nossa vida, muitas vezes até sem que percebamos. Então, veja só, sensores associados a um módulo de transformação, né, de estímulo em uma grandeza pode ser definido como transdutor ou medidor, que converte um tipo de energia em outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sensor, né, datiloscópico, onde eu coloco o dedo e no meu celular ele identifica a minha impressão biométrica, a impressão digital biométrica armazenada por um programa, por um app dentro do computador. Nós temos dentro de um smartphone diversos sensores. Sensores podem ser pequenos, médios, grandes, podem ser minúsculos, né? E são dispositivos, né? Microchips, muitas vezes, integráveis numa eletrônica hoje básica. Então, eu posso pensar num sensor de várias maneiras. Aqui se fala em alguns exemplos de entre sensores e transdutores que estão perfeitamente integrados na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o exemplo citado aqui na Wikipedia é o termômetro. Eu tenho um termômetro de mercúrio, onde, à medida em que ele está num bulbo, com uma régua de medição, à medida em que eu seguro, ele recebe uma variação térmica do meu corpo e ele vai se modificar quimicamente, fisicamente, né? Ele cresce e vai me dar uma grandeza relativa medida numa régua dentro de um bulbo de vidro. Então, por exemplo, o mercúrio é o sensor e o bulbo de vidro é o transdutor, ou seja, é onde as coisas funcionam. Então, vou dar um outro exemplo para que se entenda. Eu tenho uma campainha, um botão de campainha. O botão da campainha é o sensor. À medida em que eu aperto o botão da campainha, eu fecho um circuito elétrico que adiciona um transdutor, que é a campainha que produz um ruído. Então, eu tenho um efeito de medição ou de inserção de sinal traduzido num som que reflete como resultado do transdutor na campainha. Mas isso a gente vai ver com mais calma e vamos entender agora, já que nós estamos falando, né, de metaverso, de mundo virtual, vamos pensar, então, que hoje essa definição de que é impossível desassociar internet das coisas de metaverso, aqui nós vamos provar exatamente isso, o porquê disto. Então, vamos pensar um pouquinho. Aqui, quando a gente olha para a evolução dos óculos de realidade virtual, nós vamos entender o que é um óculos de realidade virtual. Na verdade, a maioria dos óculos de baixo custo hoje no mercado, e desde o seu primeiro óculos lançado, né, tá certo que eles evoluíram do ponto de capacidade, de eletrônica, etc., mas um óculos simples nada mais é do que uma caixa, um dispositivo, né, uma caixa onde eu adiciono um smartphone. Nessa caixa eu tenho o quê? Lentes que me permitem ter o foco de uma tela de um smartphone visível para a partir de dentro, de uma maneira que eu consiga ter um ângulo de visão, ver a curta distância, mas ter um ângulo de visão mais aberta possível.
Normalmente, ao adicionar o smartphone dentro desse habitáculo, eu tenho um cabinho aqui que conecto à saída de áudio, que leva o áudio do smartphone para os headphones que estão na base. E esse smartphone é controlado a partir de um controle remoto que se comunica através de tecnologia de rede Bluetooth, né? E vamos lembrar que um smartphone ele tem comunicação 4G, um smartphone tem comunicação Wi-Fi, e o smartphone, dentro de si, dispõe de uma série de sensores. Então, um smartphone, tipicamente, aqui estão representados 10 sensores, mas hoje, tipicamente, são 12, mas ele traz sensor de proximidade, um magnetômetro, um acelerômetro, um giroscópio, um microfone, sem ele eu não falo, né? Um sensor fingerprint, um sensor vamos dizer assim, de datiloscópico, um termômetro, um sensor de luz, um pedômetro, que permite medir os passos, né? Uma câmera e vários outros sensores que, associados, permitem e levam, né, a capacidade do óculos de realidade virtual já de forma automática sensoriar o corpo humano. Então, um óculos de realidade virtual, a partir daí, ao ter adicionado um smartphone, que eu defino, o smartphone é um device, um dispositivo IoT puro e completo. Ele possui todas as tecnologias integradas em um alto nível de sensoriamento. Ou seja, um smartphone consegue enxergar, ele consegue ver pela câmera, ele consegue ouvir o que falamos e transmitir o que falamos, ele consegue saber se eu estou em pé ou deitado, ele consegue saber se eu estou andando, ele consegue saber se eu estou em movimento dentro de um veículo. O próprio smartphone hoje tem uma série de sensores que, quando adicionado a uma caixa, a um device de realidade virtual, esse device se beneficia de todas essas características de um device IoT puro. Então, vamos entender isto, porque, na verdade, a qualidade do óculos vai depender da quantidade de dados transmitidos por esses dispositivos sensores que estão dentro do smartphone. E a gente vai aqui, hoje, entender isto aqui em maior profundidade, até onde isto chega com as tecnologias que estão aqui, nos levando a esta evolução exponencial. Então, vamos entender os IoT e os seus sensores típicos. IoT, quando eu olho na área de maker, na área de desenvolvedores de soluções de internet das coisas, nas suas pesquisas, em tudo aquilo que está no mercado, eu já penso em módulos de device, de eletrônica básica de internet das coisas que nos permitem compor soluções. Então, eu tenho módulos, sensores, por exemplo, de ultrassons, sensores corporais, né, sensores de movimento, sensores fotossensíveis. Eu tenho uma série de sensores com as suas interfaces eletrônicas já prontas, comercializáveis no mercado, prontas para serem utilizados na prática. Então, a IoT permite um desenvolvimento daquilo que a imaginação humana puder conceber para soluções. Então, eu tenho muitos módulos, sensores comercializáveis no mercado para qualquer um de nós poder comprar. Quando eu olho para a área médica, área de monitorar o corpo humano, os sensores são os mesmos do ponto de vista eletrônico, apenas as interfaces são diferentes, são mais estruturas miniaturizadas, e a partir daí eu digo que sensores para monitorar na área médica o corpo humano, nós temos 3 classes de sensores corporais. Então, nós temos os sensores fisiológicos,
que podem medir a pressão arterial, a glicose, a temperatura do corpo humano, o oxigênio no sangue, permite fazer, inclusive, eletrocardiografia, ou seja, medir o ritmo cardíaco, medir o ritmo sensorial do nosso cérebro e vários outros. Assim como nós temos sensores biocinéticos para medir a aceleração de movimento, a taxa angular, a rotação de todo o movimento do corpo humano. E também temos os chamados sensores ambientais, sensores de ambiente, que medem fenômenos ambientais como umidade, luz, nível de pressão sonora, temperatura e quase tudo aquilo que tem no corpo humano. E a gente pode dizer que a maioria dos dispositivos médicos e sensores especializados são conectados a smartphones e controlados por aplicações, né, softwares, hoje no mundo Internet das Coisas. Quando a gente olha, então, para os devices, aquilo que nós temos no mercado, nós vamos encontrar várias coletes, né, multissensores médicos, IoT, que são vestíveis e que nos permite monitorar o corpo humano em várias áreas simultaneamente. Assim como nós temos dispositivos que são vendidos na área médica, hoje todos baseados nessa estrutura de sensores e que são conectados ao corpo humano e que isto dá uma evolução na área médica muito grande. E aí vai para a integração de sensores, a rede de sensores, ou seja, uma matriz de sensores que podem, aqui como exemplo, como device IoT, que podem ser colocados numa pulseira física que mede uma série de coisas, apenas eu tendo uma pulseira no meu braço, com múltiplos sensores. Esta é uma evolução inquestionável, ela está aí, ela está presente no dia a dia em vários dispositivos de Internet das Coisas comercializáveis. Então, veja só, eu vou pedir para a nossa amiga Thelma que ela dê um feedback aqui para que a gente possa entender, já que ela é especialista em IoT, para que ela nos fale um pouquinho sobre isto, porque eu acho que essa é uma parte muito importante. Obrigada, João. Eu estou tirando a apresentação para ficar melhor a nossa interação. Daqui a pouco a gente sobe de novo, tá bem? Perfeito. Excelente ponto que está sendo tocado. Muito bom como você dividiu os sensores e as aplicações deles no corpo humano. Eu acredito que muitas pessoas aqui não conheciam algumas nomenclaturas ou propriamente como esses sensores vão interagir conosco. Eu quero trazer a segurança que é realidade, inclusive no Brasil, esses módulos que já estão disponíveis para quem quer fabricar equipamentos de internet das coisas para humanos. Os equipamentos, a eletrônica, essa base que permite a criação do IoT, hoje eles estão cada vez menores, né? A gente vem trabalhando esses módulos em formatos de SIP, de SOC, e combinando variedades de tecnologias de conectividade. Você citou o Bluetooth, mas a gente tem o Zigbee, a gente tem o RFID, a gente tem essas redes que não dão acesso direto à internet quando a gente pensa em rede com tecnologia IP, mas que ela está conversando com outros equipamentos eletrônicos que estão aglutinando as informações para outros computadores. Esses outros computadores, eles podem ter uma inteligência, ter alguma programação para trabalhar os dados, e aí sim a gente subir para a internet, subir para uma nuvem, subir para outras camadas do IoT ou dessa imersividade que a gente está trazendo e está sendo potencializada com os metaversos. Ainda, né, assim, quando a gente compara a realidade do IoT hoje, obviamente, o que está mais amadurecido é a internet do IoT para os objetos físicos. Mas
a programação, o conceito é o mesmo, e por que não estar em humanos, né? E a gente trazer essa linguagem não falada, mapeada, organizada em dados, e isso vai permitir muito além do que a gente foca, né, nessa, que é a interatividade imersiva. Mas eu acredito que é além disso. Eu acho que a base de coleta desses dados vão potencializar muito a ciência, estudos científicos, e acho que todo mundo vai ganhar. A gente vai ter novas descobertas não imaginadas a partir do momento que a gente possa trazer um metadados do que a gente sente, do que está acontecendo com o humano, com os nossos movimentos. Então, assim, só para a gente trazer, né, essa realidade do corpo humano sensoriado, a gente quer trazer um exemplo que é a realidade, que é para construção civil. A engenharia civil, ela tem como meta cada vez mais entregar projetos num tempo menor. E ela começa a trazer esses estudos dessa mão de obra que fica dentro da obra para uma melhor gestão do projeto. Então, existe uma preocupação de quanto que esse operário, esse pedreiro está andando na obra, se os materiais que ele precisa ficam perto dele, como é que funciona essa locomoção, onde existe um monte de pessoas dentro de uma obra, e como é que eu organizo a minha obra para que mais pessoas possam estar trabalhando simultaneamente, mas se ajudando e não se debatendo. E ainda trazendo essas realidades para a construção civil, porque a construção civil e arquitetura é algo que a gente já vê muito forte dentro dos mundos virtuais, a ideia é que o IoT, dentro da construção civil, ele não termine quando a obra é entrega, né? A gente possa potencializar também toda a gerência de infraestrutura predial, e aí a gente muda a interação, não mais com os operários, mas com quem vai morar depois, né, nessa casa, e nesse tempo da construção para morar, os sensores IoT estão medindo exatamente aquele espaço e o gráfico, que foi temas que a gente falou da computação gráfica, a gente pode começar a desenhar inúmeras possibilidades e não mais restrita a um desenho num papel ou a um desenho num software onde a gente imputa manualmente as informações que a gente mediu, mas podendo estar fazendo todas essas decisões ou essas possibilidades em tempo real. Tem muita coisa para acontecer. Claro que acabei desviando um pouco o assunto, mas é só para vocês entenderem que uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente sabe que é um desafio entregar educação para vocês nesse mundo metasversais, porque essa integração, ela vai além de sensores, de pessoas e do mundo gráfico, mas sim para qualquer área, para qualquer negócio, para tudo que a gente vê fisicamente está junto, interagindo. A biologia, a gente como humanos, outros animais, o físico e o gráfico. Então, eu acho que tem muita coisa ainda interessante aqui nesse módulo que a gente vai ver, mas eu quero parabenizar, João, que mesmo estudando, adorei como você dividiu e os exemplos que você colocou, que já são realidades dessas peças que são bases. Nós falamos no módulo anterior sobre bases de construção de metaverso, e o João está entregando aqui um ouro, que é as bases da construção de dispositivos IoT para humanos. Ok, vamos em frente.